Oi, gente. Acho que tá aparecendo já. Tá ok. Deixa eu mandar aqui. Convidar. Hum, hum. Oi, e vocês por aqui? Boa tarde. Vou esperar o nosso convidado em especial entrar, tá online. É o professor Sérgio da UEA, tá? Vou estar retornando com as lives. Agora são 2 vezes por mês somente. E a gente vai estar um bate-papo na realidade sobre o que está acontecendo de pesquisa na universidade, né? E ele vai já estar online e quero agradecer vocês que já estão aí online, mas eu vou ter que aguardar ele entrar e as demais pessoas para a gente começar esse bate-papo. E aí ele vai se apresentar. Boa tarde, João. Ah, legal, valeu, Estela. Obrigado. E aí ele vai estar falando do que está acontecendo na UEA de pesquisa, né, no laboratório. E aí eu não estava mais fazendo as lives devido à pandemia. O link é só tu enviar. Bem no cantinho, ele tem aquela setinha, um aviãozinho, aí tu pega e envia para as pessoas que tu quer. Aí tu pode poder enviar para várias pessoas ao mesmo tempo. O nosso convidado já está online. Como eu tô ao vivo, eu não consigo mandar. Tá, valeu, Estela. E aí eu vou enviar agora o convite para o nosso convidado, né? E para a gente começar a live. E aí vocês vão enviando o link, vão curtindo o coraçãozinho aí embaixo, que aí o Instagram comunica as demais pessoas que tá acontecendo a live. Tá? Eu vou enviar o convite agora. Só um minutinho. Ok. Eu enviei o convite, professor. Aí, boa tarde. E aí, Elaine? Tudo bem? Quero ver se você mexendo nessa encrenca. Velho é brincadeira. Velho não sabe mexer nesses troços aí, não. Não, é super tranquilo. Não tem segredo, não. E agora o que é legal, que antes só dava para fazer a live com 2 pessoas. Você consegue fazer com 4 pessoas simultaneamente no Instagram, né? Mas, Eita. enfim. Eles atualizaram o sistema e dá para fazer assim, né? E aí, então, professor, para o senhor entender, essas lives eu já vinha fazendo desde o ano passado. A ideia inicial era justamente para estar compartilhando essa parte que a gente tem na academia, né, com a população do que a gente produz, né, e o que é feito. Porque as pessoas estavam com restrição de sair de casa, então aí eu tive essa ideia para estar fazendo isso. Mas aí começou as disciplinas do doutorado e aí eu tive que me dedicar a estar estudando e aí eu meio que dei uma parada e E agora nem me eu pegou ainda. então ainda tem a disciplina com o senhor ainda, né? E aí a ideia agora, eu retornei com as lives. O senhor é o convidado. Tem um outro também que já está agendado, uma outra live para o dia 17. Depois eu vou compartilhar quem é o nosso convidado, tá? E aí a ideia hoje era o senhor falar, na realidade, do que a gente está se produzindo aqui de ciência no ramo da química, né? Falar da novidade do site que está no ar, né? Que foi ótima ideia, que a gente precisa mesmo disso, de estar divulgando o que é produzido aqui. As pessoas precisam entender que na Amazônia se faz ciência também de qualidade, né? E agora eu deixo a palavra com você. Você está falando, se apresentando, e aí a gente vai desenvolvendo e as pessoas vão perguntando e a gente vai participando. Então vamos lá, já vi que o meu amor entrou também. Então tem que Ah, fazer legal. bonito, porque senão eu vou apanhar daqui a pouco. Que bom que ela está aí. Tá ela ali, ó. Vamos ver as perguntas que ela vai fazer. Então,
Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Eu sou o Sérgio de Vazan Júnior, sou professor associado da UEA, né, do curso de Engenharia Química. E sou gaúcho de Porto Alegre. Para cá, a gente veio para cá uns 14 anos atrás. E em 2008 a gente montou um grupo de pesquisa, depois a gente vai falar um pouquinho dele, chama Química Aplicada à Tecnologia. Mas a minha formação é químico. O pessoal aqui em Manaus acha que eu sou químico analítico, acho que até os que me conhecem acham isso, mas na realidade eu sou um físico-químico teórico. Então, por muitos anos eu trabalhei com química analítica, que o pessoal da química conhece que química teórica não dá muita grana. O que dá dinheiro é química analítica. Então, desde a época de técnico em química, a gente acabou percebendo isso, então isso me ajudou muito aí em encontrar lugar para trabalhar, né? Então, o pessoal aqui em Manaus acha que eu sou químico analítico, porque a gente tem um laboratório muito bom. Depois a gente podia até, não sei se... tu botou até aí o site lá do laboratório. A gente tem um laboratório, uma infraestrutura que eu não vou dizer que é invejável, porque não precisa invejar, porque é de todo mundo. Os nossos laboratórios sempre foram pensados de maneira multiusuária, então todo pesquisador que tiver interesse em utilizar a infraestrutura do grupo, ela está à disposição. E agora a gente está trabalhando em várias linhas, né? O grupo, ele tem 15 professores, todos doutores aqui da UEA. E hoje temos mais de 50, 70 alunos, acredito que a gente tenha mais do que 70 alunos entre iniciação científica, mestrado e doutorado. E o pau está comendo, há 14 anos o pau comendo, não aliviando. A gente tem 9 linhas de pesquisa, eu acho que eu vou falar um pouquinho só de uma, porque as que eu mais atuo são as linhas de monitoramento ambiental, que é a que tu te insere também dentro do doutorado. A parte de produção de moléculas de interesse industrial utilizando micro-organismos aqui da região amazônica, que é uma linha extremamente forte dentro do grupo, principalmente enzimas, antibióticos, antifúngicos, antioxidantes e biosurfactantes. E que mais? E uma linha que faz uns 3 anos que eu estou começando aqui, que é uma linha de biocombustíveis, que é uma coisa mais conhecida do pessoal, mas, além disso, combustíveis verdes, que a gente chama, que é conseguir fazer frações de gasolina, de querosene e diesel a partir de resíduos agroindustriais. Então, mais ou menos essas 3 linhas é onde eu atuo mais dentro do grupo. Então, sei lá, tu que me pergunta agora o que tu quer saber em cima desses negócios tudo aí. Diante dessas linhas de pesquisa que o senhor falou agora, há algum interesse, além da UEA, da universidade em produção e os alunos, pesquisadores relacionados a isso, existe direcionado a alguma empresa, Claro que talvez algumas empresas prefiram não que manifeste, né, as parcerias. Mas, assim, algum interesse em particular relacionado ao governo, à empresa privada dentro dessas pesquisas? A gente tem parcerias mil, né? Então, por exemplo, todas as instituições de ensino e pesquisa aqui do estado, a gente tem parceria, todas. Então, sempre tem algum aluno de mestrado, de doutorado, que utilizam as nossas instalações. Mas, além disso, a gente tem muitas parcerias pelo Brasil e grandes parcerias pelo mundo. Então, o grupo hoje tem parceria com a Universidade de Harvard, a Universidade da Califórnia, o campus de Irvine, a Universidade da Carolina do Norte, o Instituto Max Planck, o pessoal vem trabalhar aqui. Então, uma das coisas até que tu falou lá no início, lá, que o pessoal acha que aqui a gente só tem
arco e flecha, né? A gente tem, Exatamente. a gente tem uma infraestrutura laboratorial que dificilmente um grupo de pesquisa hoje tem na região sul-sudeste. Então, se isso era um empecilho, por exemplo, para um pesquisador lá do sul-sudeste subir e vir aqui pesquisar a biodiversidade da Amazônia, não é mais. Na nossa época, quando a gente chegou, isso era. Porque, por exemplo, eu cheguei aqui com, sei lá, 30 anos de experiência em cromatografia e espectrometria. Só que não tinha nada, simplesmente a gente não tinha os equipamentos. Não adianta tu entender, saber mexer, saber resolver os problemas sem ter a infraestrutura para fazer isso, né? Então, foi uma decisão, no final das contas, que eu tive na minha vida profissional, que eu decidi que eu ia montar uma infraestrutura aqui que pudesse não só ajudar a mim, mas ajudar a quem quisesse vir para cá. Então, as parcerias, além de instituições de ensino, né? E essas que eu falei aí, por exemplo, o pessoal de Harvard diz que o nosso laboratório aqui é melhor do que o deles de lá. Então, isso deixa a gente orgulhoso pra caramba, porque a gente está vendo que está indo pelo caminho correto. A gente tem parcerias com muitas instituições do governo, né? Então, a Polícia Federal, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Receita Federal, então, o IPAAN, principalmente, a UGPE, do Governo do Estado. Todas essas são instituições que se utilizam das nossas expertises dentro do grupo, né, dentro dos 15 professores, para resolver os problemas que eles querem. Então, um projeto, acho que até tu quer falar muito dele aí a respeito de monitoramento ambiental junto com o IPAAN. Até vou falar primeiro da UGPE. A UGPE foi o embrião dessa coisa toda aí. O UGPE é a unidade de como é que é? UGPE, Unidade de Gestão de Projetos Especiais do Governo do Estado, alguma coisa assim. E eles nos convidaram para fazer o monitoramento de qualidade de água dos principais igarapés que a gente tem aqui em Manaus. Então, as principais microbacias que banham a cidade. E hoje a gente está fazendo isso, vai fazer 2 anos agora que a gente está fazendo. A gente está monitorando ali a bacia do São Raimundo e a bacia do Educandos. São 45 pontos, são 34 na bacia do São Raimundo e 31 na bacia do São Raimundo e 14 na bacia do Educandos. E a gente já está começando a ter uma ideia muito boa de como é que funciona esse sistema de águas aqui que passa por dentro de Manaus. Então, é um projeto muito legal, tem 15 pessoas envolvidas, né, nesse projeto, entre alunos de iniciação científica e pós-graduação, de mestrado. E esse aí deu, vamos dizer assim, o pontapé inicial para a gente nessa parte de monitoramento. Eu percebi muito, muito rapidamente que isso aí nos traria muitos dividendos no futuro, né? E o que aconteceu foi que realmente, no final das contas, aconteceu que nos trouxe mais projetos. Então, hoje, a gente está com um projeto muito grande, junto com o IPAAN, que é para fazer a implantação do Plano Estadual de Recursos Hídricos aqui no estado. E isso aí nos rendeu um navio de pesquisa, bem legal agora, a infraestrutura do grupo. Hoje a gente tem 5 laboratórios, e agora a gente tem mais um navio de quase 30, e tem 4 laboratórios dentro do navio, para fazer essa parte de monitoramento de qualidade de água, ar, e a parte de resíduos e sedimentos. E é um projeto assim que a tendência desse negócio é a gente conseguir implementar uma coisa enorme que o grupo... A Patrícia está me ouvindo aí, ela acha que eu sou megalomaníaco em umas coisas, que é um programa a Patrícia, ela foi minha professora na faculdade. Ela foi minha professora. E é a gente conseguir fazer uma coisa que nunca foi feito aqui no estado, que é fazer o monitoramento da parte da bacia amazônica como um todo. Então, a gente propôs para o governo do estado um programa de monitoramento de ar, água e solo, chama PROCAS,
e que a gente fez em blocos, assim. A gente vai começar aqui com a Grande Manaus, com esse projeto do IPAAN. Depois a gente, provavelmente, o próximo vai ser a Bacia do Rio Madeira. Depois a gente continua pela Bacia do Rio Negro, depois a Bacia do Solimão, muito grande. Então a gente vai fazer assim uma perna daqui de Manaus até Tefé, e depois de Tefé até Tabatinga. E, por último, fazer aqui de Manaus até Parintins para pegar esse pedacinho aqui do Rio Amazonas. Então, é um projeto ambicioso para caramba, para um grupo de pesquisa, mas que ele está repercutindo não só aqui no estado, mas a nível federal, porque é um projeto gigantesco. É um projeto, realmente, é um projeto grande, mas é o que a gente estava precisando, né, aqui, nessa realidade, e ampliar a pesquisa, né? Porque a gente faz muito trabalhos pontuais, né, em áreas estratégicas, Exatamente. e o projeto ele vai realmente abranger toda a Amazônia, né? Desde das nascentes, né, até a foz, né? Então, esse é um negócio que o pessoal do INPA faz muito trabalho de qualidade de água, o FAM também faz muito, mas o que eu sempre falei é que nunca foi feito um trabalho regular, sabe? Um monitoramento regular da bacia. Então, esse projeto, o objetivo dele é fazer um monitoramento regular a cada 3 meses, a gente fazer a análise dos 28 parâmetros que o Plano Estadual de Recursos Hídricos ditou, né? Então, hoje o laboratório, para tu ter uma ideia, do CONAMA, a gente tem 119 parâmetros para ser analisados, a gente consegue fazer todos no laboratório. Inclusive o GPE, a gente já faz 73 regularmente aqui. Então, a ideia é começar com os projetos, com o plano estadual, que são 28, mas, sei lá, eu acho que a partir do primeiro ano a gente já vai fazer muito mais do que os 28. E para o pessoal que está assistindo a gente aí, eu vou precisar de gente. Pelo amor de Deus, eu vou precisar de pessoas que ajudem, né? Vocês já devem imaginar que isso aí não é um projeto que se faz com quem a gente tem. A gente precisa tem até mais do que 15, mas a gente vai precisar de muitos alunos aí para a gente implementar esse projeto. Então, a ideia final do projeto vai ter mais 2 navios ainda, para a gente conseguir fazer concomitantemente as campanhas, né? E uma coisa muito legal do projeto, que eu já tinha, desde o início, que o pessoal ainda não tinha percebido, é que as campanhas desses navios vão possibilitar que a gente não faça só qualidade de água. Então, a campanha vai ser de qualidade de água, o navio a gente consegue botar 10 pesquisadores dentro. Então, durante as campanhas, a gente ainda vai abrir a possibilidade de 4, 5 pesquisadores poder acompanhar as campanhas e poder fazer a pesquisa naquilo que ele bem entender dentro da bio. Vai dar uma amplitude para o programa que o pessoal não tem a menor ideia ainda do que vai acontecer. E também a minha ideia é fazer tipo assim, ó, o cara que quiser saber onde é que está o navio, ele vai entrar no nosso site, vai saber onde é que está o navio, quem é que está lá dentro, o que estão fazendo, qual é que é as linhas de pesquisa que estão sendo feitas. Então, um negócio bem interativo com os pesquisadores que estão em campo, lá no meio do Cafundó do Juda lá. Então, isso aqui é legal, sabe? Então, vai surgir um monte de possibilidade de fazer seus trabalhos de mestrado e doutorado aí. Então, é uma oportunidade bem legal para o pessoal. Quem quiser saber mais sobre isso, esse programa ele já está no nosso site, né? Antes o nome do site era gigantesco, mas agora o nome do site está bem facilzinho. Não tem justificativa, né, para dizer que não vai Agora, conseguir acessar. agora não tem como. Antes eu ficava 2 horas tentando falar o nome do site, porque era um quilômetro. Agora é www.gp-qat.com. E daí... Depois eu vou compartilhar
no meu story um videozinho do navio, né? Que o senhor já divulgou, inclusive, do Tá lá no desenvolvimento site. dele. Isso, lá no site. E colocar o site também, que eu já compartilhei outras vezes, mas eu vou colocar para quem tiver interesse, né? Tá acessando. Essa é uma linha das 9 linhas que o grupo tem. Então, é uma linha que eu atuo bem forte. Então, dentro do CLIAMB, que é o nosso programa de pós-graduação em clima e ambiente, é a área onde eu me dedico dentro da pós-graduação. E as outras duas linhas, a professora Patrícia, aí, que está assistindo, ela é a líder das linhas de utilização de micro-organismos, eu sou coadjuvante, porque nessas linhas eu vejo se realmente aquele micro-organismo está fazendo aquilo que ela quer, né? Produzindo enzima, produzindo aquela molécula de interesse da gente. Então, é o meu lado de químico analítico que acaba atuando. Na parte de monitoramento ambiental, eu entrei com os 2 pés mesmo. Então, eu vi que estava carente aqui no estado. Não é uma coisa que o pessoal está achando que a gente quer, vamos dizer, concentrar no nosso grupo de pesquisa. Eu sempre estou falando que eu preciso do pessoal do INPA, eu preciso do pessoal da UFAM, eu acho que as parcerias, do IFAM também, eu acho que as parcerias são simplesmente fundamentais para isso acontecer. Então, toda a nossa infraestrutura, tanto ali na Escola Superior de Tecnologia quanto do navio, elas vão estar abertas aos pesquisadores do INPA, da UFAM, que sempre vão ser bem-vindos para trabalhar. Então, é um negócio que eu sempre falo que na minha época de aluno, os professores, os laboratórios eram deles, né? Eu não podia botar nem os pés dentro do laboratório, porque eu prometi que se algum dia eu conseguisse uma infraestrutura razoavelmente boa, que aquilo lá, como é dinheiro público, eu ia fazer o melhor uso possível. A ideia sempre é essa. O laboratório está aberto a qualquer pesquisador que queira utilizar a nossa infraestrutura. Professor, uma vez uma pessoa, que eu não vou entrar em detalhe, me procurou e aí perguntou sobre assim, se eu tiver que fazer alguma denúncia, eu consigo ir numa universidade para saber se aquela qualidade daquela água está boa. Tem isso lá na UEA, seria possível procurar, vamos supor, se eu lá ou não? Normalmente, o que acontece, já aconteceu isso com a gente, a denúncia é feita ao Ministério Público. E o Então, Ministério Público sim, né? nos procura. Então, a gente já fez trabalhos com o Ministério Público Estadual aqui, onde o pessoal ali lá do final da Torquato, se eu não me engano, tinha uma empresa, também não posso falar o nome da empresa, mas uma empresa que tinha a saída dos efluentes dele no Igarapé, e o pessoal estava dizendo que estava morrendo peixe, que a cor da água estava diferente, parará. Fizeram a denúncia no Ministério Público. Como a gente tem essa parceria com o Ministério Público, principalmente com as promotoras dessa área de meio ambiente, elas nos procuram e a gente procura ir lá ajudar o Ministério Público na parte técnica. Então, a gente faz as análises de água e daí fornece ao Ministério Público o laudo a respeito daquilo, e daí eles vão tomar as coisas que tem que fazer para melhorar, né? Então é assim que mais ou menos falando. Não adianta ir lá denunciar lá no grupo. Não, Porque lá na bem área por isso. Porque, assim, às vezes as pessoas sabem que a gente trabalha na área, né? E chega perguntando esses tipos de coisa. Então, é por isso que eu quis perguntar e deixar claro, porque as pessoas que vão assistir a live talvez depois e que não esteja agora, possam entender como é que funciona isso. E que é possível, mas através de um outro órgão que é parceiro, né? Exatamente. Então, é ele que recebe a queixa. Mais ou menos assim. Mas para ele entender recebe a queixa. Que a universidade também trabalha junto com esses órgãos, né? Não, exatamente. E que hoje a É uma estrutura coisa realmente. que está começando também. Era uma coisa que, quando a gente chegou, não existia essa interação tão harmoniosa entre a UEA e o Ministério Público Estadual, que são duas instituições estaduais. Elas deveriam se ajudar.
né? Então, por exemplo, o IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, eles fazem deveriam fazer o monitoramento ambiental aqui. Só que eles não têm os laboratórios que nós temos. Então, para que eles vão montar um laboratório lá se a UEA tem os laboratórios e a UEA é Estado e eles são Estado? Então, foi anos isso aí, a gente tentando convencer. Hoje, o presidente do IPAAM, o Juliano, ele entendeu muito bem isso, porque eu passei por uns 3 presidentes do IPAAN dizendo e colocando a UEA à disposição, os nossos laboratórios, e nunca tinham aceitado. Agora a gente está começando a fazer uma interação muito forte com relação a isso. Então a gente presta esse serviço, eles nos ajudam a manter os laboratórios funcionando e todo mundo ganha. No final, a ideia é essa, todo mundo ganhar com o que a gente tem, né? Para as pessoas entenderem um pouco, quando o professor fala de laboratório e da dimensão que o laboratório se tornou, que, como ele falou, realmente é um sonho. Acho que até para ele que acabou de falar que ele queria tanto chegar a esse áudio, realmente um químico que se preze e que é de laboratório também e de pesquisa na prática, realmente o laboratório é um sonho de equipamento. É um parque de diversão. E tem outros pesquisadores, né, que a gente já teve a oportunidade de conhecer, eu também, de fora, que realmente elogiaram o laboratório e que ficaram até tentados, né, pela... Aí o professor sempre deixou muito claro, né, que pode ser ter parceria, né, que essa estrutura é para o povo, mas o povo no sentido não na população, é para a academia da ciência, né, para os pesquisadores. Não a ideia é disponibilizar as técnicas. Hoje em dia nós temos 9 cromatógrafos, todos diferentes, todos fazendo coisas diferentes. A gente tem cromatógrafos desde CGMS até ICP para fazer análise elementar, que a gente consegue fazer, por exemplo, análise do carbono ao urânio hoje em dia, em 50 segundos a gente faz a tabela periódica inteira. Então, infravermelho a gente tem que mais... Espera aí que eu acho que está até... Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que ligar a minha luz aqui. Porque ele está indo para o saco. Só um minuto ali que eu vou pegar o cabo aqui para me ligar. 2 minutinhos aqui. Tudo bem. André, tu tá online aí, tu viu o professor falando, né? Precisa de gente para fazer ciência. Tu na área de biologia, vai lá, no laboratório lá e faz o teu trabalho lá. Gente, só aguardar que o professor foi ver que ele tá com a luz lá dele que vai. Ai. Isso. Voltei. Espera aí que eu vou ligar o negócio aqui. Tudo bem. Vai, isso aí chupa uma luz. Estava com 100% do negócio, foi embora. O André... Então, o que eu estava falando? O André, acho que o senhor conhece o professor. Ele já terminou o doutorado dele, mas ele é biólogo. Aí eu estava falando da live, né? Que eu compartilhei, ele comentou, ele disse, realmente o laboratório dele é invejável. Dos cromatógrafos. Mas nem é invejável, porque é de todo mundo, né? Esse é o negócio. Eu gosto de falar isso. O pessoal diz, olha, o barco do Sérgio. Pô, não é o barco do Sérgio, sabe? Isso aí fica esquisito dizer que é o barco do Sérgio. Não é do Sérgio. É da comunidade científica aqui, ó, sabe? Então foi o Sérgio que foi o pentelho enlouquecido que encheu o saco de todo mundo e conseguiu o barco, sabe? Que perseverou para conseguir. Mas não é meu, não é do grupo, é para fazer o melhor uso daquela infraestrutura. Hoje a gente tem alguns milhões de reais lá dentro do laboratório, que é legal pra caramba. O pessoal que é químico, aquilo lá é um parquinho de diversão, né? Tu que foi lá, tu sabe como é que é o negócio. E agora, nesse primeiro semestre, eu vou comprar outro cromatógrafo. Então, a gente vai comprar agora, provavelmente vai ser o mais completo CG que a gente vai ter aqui na região norte.
É um CG com Uau. SPME, com Headspace, acoplado a um espectrômetro de massa, triplo quadrupolo. Então, vai dar para fazer um mundo de coisa. Então, eu mesmo já tenho um monte de ideia na cabeça para fazer o troço lá. Então, hoje em dia, o que nos restringe é a nossa imaginação, sabe, dentro do laboratório. Existem alguns equipamentos ainda, ele não está do jeito que eu quero. Então, o laboratório ainda falta 3 equipamentos de grande porte ainda que eu quero dar um jeito de comprar, que é um HPLC massa, acoplado à espectrometria de massa, um HPLC para fazer íons e um CHN. Quando a gente conseguir esses 3 aí, a gente simplesmente fecha o circuito. E daí é só, a ideia é que um pesquisador lá de baixo, que eu tenho colegas meus que fizeram doutorado e às vezes estão trabalhando em colocações que não tem nada a ver, sabe, com a parte de química, porque não tem uma colocação lá. Que venha para cá, sabe? Que antes a primeira coisa que o pessoal perguntava era o seguinte: pô, eu vou para aí, tudo bem, a floresta é imensa, a biodiversidade é enorme, mas como é que eu vou estudar isso aí se eu não tenho uma infraestrutura decente para poder estudar? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a Universidade do Estado do Amazonas, ela oferece uma infraestrutura igual a qualquer país de primeiro mundo. Simplesmente isso. Então, tanto é que o pessoal de Harvard coleta e faz análise lá no laboratório. Então, em vez de eles coletar aqui e levar para lá, é muito mais fácil eles coletarem as amostras deles aqui e fazer aqui no laboratório que não. Então, isso tudo aí, eu acho que quando melhorar essa pandemia, o pessoal que tiver interesse pode nos visitar. Eu tenho o maior prazer de apresentar o laboratório e mostrar as possibilidades que a gente tem de trabalho. Só não posso hoje dar insumo, né? Esse é o negócio. Então, o pessoal tem que ter pelo menos um troquinho para dar os insumos para a gente trabalhar. O que eu posso fazer é dar os equipamentos e, principalmente, gente que saiba mexer nos equipamentos. Então, isso que é legal. Tem gente que manja de todos os equipamentos. E o seu professor manja de todos. Eu até falei pro André que ia fazer a disciplina, né? Que a gente ainda não fez por causa que tem que ser presencial. Aí ele disse assim, será que eu posso participar? Eu falei, aí você vai conversar com o professor, porque você já tem doutorado. Bora, pô. Bora, vamos lá. Eu já estou louco para dar essa disciplina de novo, porque faz um tempinho aí, depois do ano passado, nada. Essa é uma disciplina legal também, porque é química analítica aplicada a monitoramento ambiental. Então, normalmente, a gente pega os equipamentos, vocês acabam utilizando os equipamentos que ninguém usa, sabe? Então, a disciplina ela é teórico-prática. Eu começo a mostrar para vocês as partes dos negócios, que normalmente é uma disciplina de química analítica. O cara mostra, aqui é um injetor, ali é isso, aqui é aquilo. Só que depois, na outra aula, a gente vai lá para o laboratório e daí tu vai ter que olhar onde é que é o injetor, abrir, sabe? Mexer. E eu deixo o pessoal lá até mexendo, até fazer uma cagadinha. Então, o pessoal mexe, esse que é legal. Pessoal, a gente tem equipamentos reservados para fazer a parte de treinamento. Então, isso que é legal. Então, uma coisa que eu não tive na minha graduação, por exemplo. Então, isso que eu ficava puto da vida na minha graduação é que, por exemplo, eu adorava cromatografia porque eu trabalho desde os 16 anos com cromatografia. E lá na Federal de Santa Catarina, que foi onde eu fiz o doutorado, tinha professores que tinham lá cromatógrafos e, pô, a gente tinha que ficar na porta e ele apontava, tá vendo lá, ó, aquilo lá é um cromatógrafo. Tá louco para mexer, né? Louco para mexer. E não tinha oportunidade. Tu via, tu olhava para aquela caixinha lá, mas, pô, a vontade de fuçar nas coisas. Isso é que os alunos sempre gostam, de fuçar, de mexer, de ver como é, como é que troca uma coluna capilar, como é que, sabe? Como é que troca uma coluna lá no HPLC, que é outra coisa xarope. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de treinamento, a gente tem nesse curso lá da pós-graduação, que é legal. É um diferencial bem legal esse curso dentro do CLIAMB. Eu, particularmente, eu não sei outros colegas da área,
Mas eu, assim, quando eu vou apresentar resultado, eu gosto de participar tanto do início da pesquisa, tanto do desenvolvimento, até mexer no equipamento. Porque na hora de você explicar aquele teu resultado, ou você entender as diferenças, quando você tem habilidade no equipamento, você passa a compreender muito mais aqueles teus resultados, né? Tu fica Você mais é mais seguro também para fácil. criticar, né? Para criticar o resultado, para olhar o resultado e não simplesmente pegar um número e lidar com um número que pode ser que não seja real. Então, Exatamente. a ideia de entender a técnica é isso. Tu ter subsídios para conseguir ser crítico para um resultado que lhe é entregue. Então, muita gente não conhece essa parte de cromatografia, de espectrometria, e pega o resultado e tem que engolir. Ele não, tem que pegar e, às vezes, pode ser que aquele resultado não Não seja um seja resultado. isso. Não, eu já trabalhando em laboratório e mexendo, e agora do meu trabalho do doutorado, eu tenho sentido mais ainda isso, né? Antes, mexendo com os outros equipamentos, eu já tinha noção disso. E agora isso me reforça ainda mais, que para você ter mais um senso crítico no resultado, você tem que entender a técnica, o método, como é que funciona o equipamento. Eu não me contento só em pegar um resultado e olhar. Eu vou realmente... Porque às vezes, como o senhor me falou, o resultado nem representa aquilo. Talvez aquele resultado tenha que ser descartado e feita uma nova análise. Até porque quando você vai preparar, você tem um padrão. Se aquele equipamento não foi preparado com o padrão correto, né, não foi feito, então aquele resultado não vai ser significativo daquela tua amostra. Então, Estou realmente, virando doutor aí, ó. então, assim, até isso realmente é fundamental, né? Você participar de todo o processo, né? Que você Esse passa que a gente precisa. Hoje a gente está precisando do doutor assim, não um doutor que fica na barra da saia do orientador. Eu Não, já falei com vocês, tu já me ouviu falar isso no primeiro dia que tu sentou lá na minha sala, que eu disse que eu sou um orientador, que eu formo gente que seja crítica, que seja independente, principalmente independente. Então, eu não sou daqueles orientadores que fica no pé, não, porque eu tenho meu doutorado e meu mestrado. Tu não tem. É o teu doutorado. Quem vai ter que fazer são vocês, são os meus alunos que têm que fazer. Então, hoje, o que a gente precisa na nossa vida é de pessoas que sejam independentes e corram atrás das coisas. Então, não adianta formar um mestre, um doutor. O mestre nem tanto, porque o mestre está em formação de ser um pesquisador, mas um doutor que quando aconteça qualquer problema, vou lá no meu orientador pedir pinico lá para ver o que ele acha. Não, o doutor tem que ser um cara que resolva o problema, é ele que vai comandar, é ele que vai liderar, é ele que vai apontar para o lado que as pessoas vão ter que ir. E eu com vocês é mais ou menos isso, né? Eu só vou atrás olhando para ver como é que vocês estão andando no caminho. Quando chega lá numa encruzilhada que fica lá em dúvida, eu até posso opinar, mas vocês que vão decidir, vou para cá, vou para lá. Agora, empacou, bem, daí entra o orientador. Então, esse é o papel do orientador. Empacou no meio do doutorado, não encrenca, vamos lá. E eu também, olha, um doutor como eu, como a Patrícia, a gente não sabe tudo também, sabe? A gente aprende muito. Eu Então, acho que quando eu costumo falar que quando eu terminei a faculdade, a gente pensa que a faculdade é alguma coisa, a graduação, e a gente passa a entender que não é nada ainda. E quando eu terminei o mestrado e eu estou no doutorado, e eu tenho certeza que quando eu terminar também eu vou ter a mesma sensação que tem muita coisa ainda. quando acabar o doutorado, ainda vai faltar muita coisa para sair da. Tu sabe a regra dos 30 metros mesmo. Então, quando eu estou conversando com meus colegas do doutorado, eu falo assim, gente, o meu trabalho de mestrado foi eu que desenvolvi, não foi o meu orientador que trouxe para mim, eu que levei. O do meu doutorado é a mesma coisa, só que assim, na hora de discutir, falar, a encruzilhada, como o senhor falou, aí eu sempre procurei ter essa autonomia e eu falo para meus colegas também, olha, façam a mesma coisa. Porque eu acho que você ser pesquisador é isso. Ser É isso. pesquisador, você não é só você pegar um trabalhinho pronto e querer discutir. É você realmente
fazer a pesquisa, você desenvolver aquilo, ter aquilo em si. Porque senão vai ser só mais um trabalho, é mais uma graduação. Correr atrás, esse é o negócio. E correr atrás em tudo, não é só o trabalho, sabe? Então depois isso aí vai refletir na tua vida profissional, que é o que hoje em dia eu sou um cara que é difícil desistir das coisas quando enfio na cabeça. A Patrícia até fica louca da vida, porque diz que eu sou uma mula às vezes. Então, eu quando boto um objetivo na minha frente, não tem jeito. Eu vou atrás, posso levar 200 não na cara, mas uma hora eu acabo recebendo um sim. E isso é para o grupo, né? Hoje em dia, eu tenho o que eu quero para o grupo, por ser o líder do grupo, até quando eu vou me aposentar. Já pensei nisso. Então, eu sei exatamente o que eu quero daqui a 1 ano, daqui a 5 e daqui a 10 anos, que é quando eu vou largar de mão e vou pescar. Porque eu estou precisando de pescar também, né? Nem todo mundo é de ferro. Eu moro no melhor do mundo, no melhor lugar do mundo para pescar e vou pescar, nem uma vez por ano eu vou pescar. Então, quando eu chegar lá na... Acho que as pessoas escutaram falando e, assim, sobre o barco, sobre esse barco em desenvolvimento, como é que tá? Tá final, por causa da pandemia, muita coisa ficou mais lenta para se trabalhar, né? Tem essa a previsão para colocar esse barco aí para... Ela deu uma travada legal nesse projeto, isso aí eu fiquei triste, mas também depois a gente tem que refletir a respeito da pandemia e tem que realmente se aquietar e ficar em casa. Faz parte, não tem o que fazer. Então, quando eu até falo, eu acho que tu já deve ter ouvido isso, se não tem solução, solucionado está, sabe? Normalmente agora, depois de velho, eu sigo muito essa frase. E o barco ele está pronto, o barco está pronto, está ancorado, a única coisa que falta é os equipamentos. Então ele é um projeto que tem dentro do barco mais ou menos uns 3 milhões e alguma coisa de equipamento dentro do barco. E que agora vai estar sendo liberado, acredito até o final do mês, os recursos para a gente comprar os equipamentos para equipar o barco, para armar o barco. Né? Armar o barco é ter lá o seu capitão, os marinheiros, cozinheiro, combustível pronto para botar os pesquisadores dentro e sair para a campanha. Isso é que é armar o barco. Então, o barco está simplesmente pronto, ele está ancorado ali no porto da Atem, que também é uma parceira nesse projeto aí. E prontinho, até há 2 semanas eu fui lá visitar o barco. E, eu fico quase louco, né? Quando a gente chega, entra dentro do barco, ele tá pronto. Simplesmente é só pegar e botar, encher ele de coisa e sair, sabe? Nossa, enlouquecido. Então, já fico pensando 1 milhão de coisas que dá para fazer lá dentro. Então, a ideia é que nesse primeiro semestre as aquisições sejam feitas e que a primeira campanha seja no início do segundo semestre desse ano. Então, é isso que a gente está correndo atrás. A ideia é essa. Então, a primeira campanha, ela é uma campanha aqui, na Grande Manaus, que a gente está falando, porque a gente vai ter que se adaptar. A gente sabe muito bem trabalhar nos laboratórios lá da Este, porque são os laboratórios aqui em terra. Só que a gente ainda não tem a expertise ainda de trabalhar dentro de um laboratório móvel. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer um treino para fazer isso, né? Então, eu já reuni a equipe, já falei isso para eles. Então, a gente deve fazer algumas incursões aqui pertinho de Manaus, mas que a gente fique dentro do barco, que a gente veja as dificuldades que tem quando a gente está longe de um local que possa nos fornecer alguma coisa. Então, esse primeiro semestre, que vai ser o segundo semestre desse ano, vai ser muito para isso, para a gente entender como é que funciona o barco, entender como é que a pesquisa vai rolar dentro do barco. E depois, a partir do ano que vem, daí o pau come para fazer essas incursões mais longas. Então, por exemplo, os projetos do Rio Madeira, por exemplo, eu já tenho mapeado todos os pontos. Eu sei quantos dias eu vou levar para ir, quantos dias eu vou levar para voltar. Então, eu vou ficar 18 dias no meio do mato.
Professor, Então, e foi feito assim, para as pessoas entenderem a dimensão que é uma pesquisa dessa e quanto que envolve só essas viagens, nessa estratégia que o senhor fez. O levantamento de valores de custos que teria de combustíveis, assim, para as pessoas entenderem que pesquisa, a gente fala, às vezes as pessoas pensam que é tudo muito fácil, né? Que você, tem um equipamento ali, você vai lá e faz a pesquisa, mas o quanto isso de custo é alto, né? E os o riscos custo. também, né? E o risco de a gente não conseguir chegar em alguma coisa, né? Então, esse aí é o pesquisador, que é o líder da equipe, sempre fica com o coração na mão, porque a gente tem a ideia maravilhosa de fazer um monitoramento, mas até o negócio dar certo, o coração do cara tem que ser forte, porque a gente coloca alguns milhões de reais nesse negócio e é o nosso nome que está em jogo, o nome do grupo de pesquisa que está em jogo, e principalmente o nome da universidade que a gente está. Então, isso eu levo muito em consideração, às vezes os pesquisadores não pensam muito nisso, mas quando a gente faz uma cagada num projeto grande de pesquisa, não é o nosso nome só que é queimado, é o nome da Universidade do Estado do Amazonas, por exemplo, que é a minha universidade. E não dá para fazer isso, porque eu não queimo só o meu nome. Se eu queimasse o meu nome só, é o meu nome. Eu queimo o nome de todos os outros pesquisadores, porque depois os caras vão dizer, a universidade não consegue fazer. Então, isso é uma preocupação grande. Só para te dar uma ideia de números, para a gente armar o barco, o nosso barco ele precisa de 6 marinheiros para trabalhar nele. É um capitão, é um prático, que é o cara que entende daquele lugar que a gente vai. A gente precisa de 3 marinheiros e mais cozinheiro. São 6 pessoas que vão nos dar o apoio de fazer o barco andar e tá a comida lá na mesa na hora de comer. Mais o combustível, a gente gasta por campanha em torno de 70 mil reais. 70, 80 mil reais. Além dos insumos A pesquisa, né? das análises que a gente vai fazer, né? Que às vezes é muito mais do que isso aí no final das contas, dependendo das análises que a gente vai fazer e a quantidade de análise. Para o Rio Madeira, para te ter um exemplo, serão 80 pontos. E nos 80 pontos, a cada 10 quilômetros que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar fazendo os 28 parâmetros do Plano Estadual de Recursos Hídricos e mais 63 metais. Então, vai ter uma porrada de coisa para fazer e a gente vai gastar uma grana em cima disso aí. Mas já era para ter sido feito. Isso era uma ideia da Agência Nacional de Águas para ser implementado aqui no estado do Amazonas em 2010. Nós estamos em 2021 e ninguém conseguiu fazer isso. E eu, desde 2010, estou dizendo que o grupo tem uma ideia, sabe? O grupo tem uma ideia de como fazer, até que depois a gente levou 10 anos para convencer os caras. Então, esse é o negócio da perseverança lá também. Foram 10 anos lá, ó. Tá? Tem que ter uma paciência de Jó. Mas, quando a gente quer uma coisa, eu pelo menos, quando boto um troço na cabeça, não tem jeito. Então, é o meu legado aqui, eu acho, no Amazonas, é deixar essa infraestrutura para as gerações que vêm trabalhar e iniciar o monitoramento da bacia amazônica, porque tu deve saber que o mundo inteiro fica botando a boca na gente que a gente não faz monitoramento do Amazonas. Né? Eu fico E não puto disso, porque sabe de nada. sim, Essa, a gente pode falar. A gente pode essa, falar porque a gente é brasileiro. Agora, os de fora, eles que se ralem, eles não têm que falar, sabe? Mas se a gente falar aqui dentro, a gente não está fazendo o dever de casa. Então, eu acho que é o primeiro passo para a gente começar esse monitoramento dessa região gigantesca, chega a dar medo, né? Quando a gente fala de bacia amazônica, mas tem que ir para as ganhas. É assim que. Então, vamos montar. Eu tenho uma equipe muito boa me ajudando. Aliás, eu acho que até isso é uma coisa que o que tem de melhor no meu grupo de pesquisa não é a infraestrutura, o que tem de melhor no meu grupo de pesquisa são as pessoas que estão lá dentro, os alunos de iniciação, os alunos de mestrado, doutorado, os professores, porque todos eles andam para o mesmo fim, sabe? Todos abraçam as ideias do grupo e sem o pessoal do grupo não tem como. Os professores, os alunos de iniciação,
eu tenho uma sorte enorme de atrair as pessoas maravilhosas que tem no grupo. Então, isso aí é o que dá, isso é o que faz o grupo dar certo. Não tem outra coisa, sabe? Então, se a gente tivesse uns mala lá dentro do grupo, não, Não sabe, ia não andar anda a nada. coisa. Não anda, não anda. É verdade. Então, é um universo, assim, de, sei lá, tem 70 alunos, mas dá, sei lá, 80 e poucas pessoas que estão todas voltadas para fazer pesquisa aqui no estado. E gente boa, sabe? Gente boa que, bah, eu adoro ser o líder de pesquisa desse grupo, me dá um orgulho enorme, sou orgulhoso demais. E é fundamental ter pessoas como liderança, assim, porque às vezes a gente tem pessoas e não conseguem liderar, e o trabalho nem caminha, não funciona, né? Então, acho que o seu trabalho está sendo fundamental também para toda essa equipe estar funcionando, né? E a E equipe mostrou, agora nessa pandemia aí, tu ficou sabendo, né? A gente produziu muito álcool 70 para sim, os hospitais, numa época que o pessoal estava muito necessitado. E isso me deixou simplesmente assim, ó, é de chorar, porque ah, quando o reitor perguntou que tu pode fazer alguma coisa para ajudar, eu pensei, porra, eu sou químico, eu posso ajudar, eu posso fazer, para fazer álcool 70. Porra, fazer álcool 70 é qualquer, é né, mental brincadeira. faz, sabe? Então, eu posso ajudar. Então, mas aquilo era uma decisão minha, né? Do professor Sérgio que estava lá. Na primeira vez que eu peguei no site no site não, no grupo, né, que a gente tem lá no WhatsApp, eu perguntei quem é que quer ajudar. Simplesmente o grupo inteiro queria ajudar. Eu tinha que dizer, não, 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 Não dá para todo mundo. todo mundo vir junto não vai dar. Porque todo mundo queria ajudar. Isso aí me deixou orgulhoso pra caramba, porque a gente vê que existe uma unidade. O Grupo Química Aplicada à Tecnologia, ela é uma unidade. Ela simplesmente, todos trabalham por um fim comum. E isso aí me deixa feliz pra caramba e é uma coisa que me orgulho demais estar à frente desse grupo de pesquisa. Que bom, professor. As lives geralmente duram 1 hora e quando eu falo para as pessoas, elas, uma hora, demora muito. Eu falei, não, quando a gente começa a desenvolver e conversar, as horas voam, é muito rápido. E aí a gente já está em 52 minutos de live. E aí, para de repente não encerrar e a gente não se despedir, não dar a finalização, eu acompanhei realmente esse seu trabalho. Essa live vai ficar salva no Story e eu depois vou colocar no YouTube também, porque às vezes as pessoas nem usam o Instagram, né? Muitas pessoas às vezes não têm o costume. Então, pela importância da divulgação do trabalho, da ciência, e a ideia que eu fiz exatamente para estar compartilhando esse tipo de conhecimento, aí eu vou colocar no YouTube também, e as pessoas podem compartilhar depois. E como o professor Sérgio também aqui deixou bem claro, a universidade precisa de gente, de químicos também, e tem uma estrutura excelente de ponta, novas pesquisas para ser desenvolvidas, novas ideias, novas pessoas com essa lance do impossível, que eu acho que é isso que a gente precisa também, acreditar que o impossível pode ser possível. E na química eu Sim. acredito que isso é verdade. Eu até, algumas pessoas, não, também é louca. Eu falei, não, eu acredito nisso, fielmente nisso. E o professor Sérgio deixou bem claro hoje que é isso que ele leva, é isso que ele tem no coração e faz da química. E essa com o tema Química em Ação na Amazônia, essa era a ideia. Era exatamente instigar as pessoas juntamente a produzir isso na nossa cidade. E que as pessoas possam entender que isso pode ser possível. Maravilha. É bem isso mesmo. Eu acho que o negócio é a gente ter um sonho. Todo mundo me chama de sonhador e eu sou um sonhador. É isso que eu sou. Só que eu não sou aquele sonhador que fico lá, sabe? Eu tenho um sonho e eu corro atrás. É assim que a gente tem que ser, eu acho, na vida. Porque nada a gente consegue conquistar sem que o início tenha sido um sonho. A gente pensou em fazer uma coisa, a gente tem um sonho de fazer um negócio. Eu acho que a minha habilidade hoje é conseguir compartilhar esse sonho entre todo mundo que faz parte do grupo. Isso que eu acho que
que é uma das coisas que eu acabo fazendo, que o pessoal acredita nas loucuras que eu invento fazer aqui em Manaus. Então, todo mundo acha legal e todo mundo vem atrás, e quando vem um, vem outro, e vem o grupo inteiro. Hoje em dia, a gente, antes era uma marolinha, hoje eu faço que a gente é uma tsunami. O pessoal até pode ficar na frente, tentando barrar o nosso grupo de pesquisa, mas pode ficar na frente, pode surfar na nossa tsunami, pode ficar na frente, que nós vamos passar por cima também. E eu acho que o negócio é ir para frente. A gente tem muita coisa para fazer aqui no Amazonas, muita, muita, muita. Eu, que sou do Sul, achava que isso aqui era nosso. Não, depois que eu vim para cá, não é nosso, sabe? Tem locais que a gente não consegue entrar aqui. Então, eu acho que a gente tem que invadir, a ciência tem que invadir essa região do Brasil, e tem pouca gente ainda estudando. E a gente tem material para estudo aqui para 500 gerações, sabe? A gente não vai acabar nunca de estudar esse negócio aqui. Então, o que eu tenho a dizer para o pessoal é o que eu falo lá no meu videozinho de apresentação do grupo. Você, pesquisador que quer trabalhar aqui no Amazonas, venha. Venha, porque a gente tem aqui uma infraestrutura que normalmente vocês não vão encontrar aí para baixo. E a gente tem toda a infraestrutura necessária para fazer pesquisa de alto nível aqui no estado do Amazonas, na Universidade do Estado do Amazonas. Estão convidados. Venham comer uma banda de tambaqui e, eventualmente, vão dar uma pescada. Professor, quero agradecer que o senhor aceitou o convite. Foi um prazer. E para quem não sabe, o professor Sérgio é meu orientador do doutorado. Mas a intenção não foi só para ele ser meu orientador, a intenção foi exatamente pelo trabalho que ele vem desenvolvendo, e que eu acho que as pessoas têm que ter esse conhecimento, né, do que está sendo produzido aqui. E é uma forma hoje que a gente tem, né, por essas lives, essas oportunidades de a gente estar à distância, em oferecer isso agora. E quero deixar o convite que a próxima live vai ser no dia 17 e vai ser na área de perícia, né, como convidado de um perito, que ele aceitou o convite, e aí eu vou estar divulgando depois para as pessoas, só acompanhar lá o histórico, que vão saber quem é o nosso convidado. E é isso. Beleza. Quero agradecer a todos que estão participando. Obrigadão pelo convite. Obrigadão pelo convite, e isso aí vai lá para a página depois, porque a gente tem uma parte agora só de mídia lá na página. Ah, legal. Aqueles que... Não sei nem se tu foi lá, tu já te inscreveu na página? Vai tomar um pito ao vivo. Não vi. Sim. A nossa página agora, ela tem a área de membros, né, que são os membros do grupo, que tem várias funcionalidades na página, como marcar todos os equipamentos que a gente tem lá eu vou compartilhar também, então, depois. É tudo pela página. Então, a gente tem uma parte de membros, uma parte do pessoal que pode utilizar de fora do grupo. E então, tem todos os projetos lá. Tudo isso que a gente falou aqui tem lá, né? E muito mais, né? Então, as entrevistas, todas as coisas que a gente anda fazendo, os trabalhos de mestrado, doutorado, a senhora está lá também, né? Não viu ainda? O seu trabalho está lá. Eu vi. Então, eu tá tenho tudo até lá. que fazer um convite para o senhor e participar de uma atividade de campo comigo. Tem um desafio aí para nós. Bora. Então tá, o pessoal que quiser, vai lá e conheça mais o grupo Química Aplicada à Tecnologia lá na página. Alô, Elaine, obrigado pelo convite. Obrigado, tchau, gente. Tchau. Tchau. Valeu, obrigado por todos. Até dia 17, ao mesmo horário, às 16 horas, sábado que vem.